Eu estava batendo um papo com a galera aqui que tinha chegado antes, e quando a gente vai replicar um DNA, esse DNA ele tem que ter alguma coisa para ser considerado um replicon. Em português, a gente usa essa terminação com N, né? Replicon. Replicon significa uma unidade que replica. Eu estudei num livro que era barato, de uma fundação portuguesa, né? Então era replicão, né? Eletrão, protão, em Portugal é protão e eletrão, né? E replicão. Não tem elétron, próton e replicon, né? Então, o que que é replicon? Replicon é uma molécula que tem capacidade de replicar. Qualquer DNA ou replicon? Não, senhor. Ele tem que ter uma origem. A origem é qualquer uma? Não. Tem que ser uma origem que funciona naquele organismo, tá? Então, aqui em cima, nessa parte de cima do slide, a gente está estudando uma origem de Escherichia coli, é a origem principal, a que o cromossomo mais usa, é a preferencial. Se não tiver ela, o cromossomo consegue usar uma outra, mas é a principal. Ela é chamada de ORC, não me pergunta, esse C não deve ser de ABC, né? Deve ser origem cromossomal, né? Origem cromossômica. Eu sei lá, eu só sei que a gente chama ela de ORC. Então, se eu quiser pegar um pedaço de DNA e fazer replicar dentro de uma bactéria para, por exemplo, expressar um gene, ou colocar um gene de mamífero dentro da bactéria e tal, eu preciso desse DNA ter uma origem, entendeu? Porque senão esse DNAzinho não vai se replicar e não vai se manter dentro da bactéria. Então, as origens, elas são específicas do organismo. Eu costumava no laboratório trabalhar com levedura. E eu pegava um DNA, eu multiplicava ele em grande quantidade dentro de uma bactéria. Aí eu pegava ele e colocava ele dentro de uma levedura, né? Eu fazia engenharia genética de levedura, mas os meus DNAs eram manipulados em bactéria. O meu DNA, ele tinha duas origens de replicação, uma para funcionar na bactéria e outra para funcionar na levedura, entenderam? É um pedaço de DNA o qual vai depender de proteínas que o organismo usa, entendeu? Então você tem que casar a origem com as proteínas do organismo, né? Aqui eu estou explicando para vocês como é que é a ORC da Escherichia coli. Ela tem esses sítios de ligação para uma proteína muito importante para iniciar a replicação, que é a famosíssima proteína DNA, né? Ela gruda aqui. E ela tem que achar um lugar aqui perto que seja mais fácil de abrir as fitas. Então, perto desse lugar aqui, né, existem essas repetições aqui, cada verdinho uma repetição dessa sequência aqui, que vocês podem reparar que tem muito A pareado com T, né? Vocês sabem que A com T pode ser representado como a letra W, né, de wiki, porque forma duas pontos de hidrogênio, né? Então, é mais fácil você abrir quando você tem uma região rica em AT, né? Então, a DNA liga aqui, não vou explicar como é que ela faz, mas abre aqui e aí começa a replicação aqui. Eu só queria falar para vocês nessa primeira parte da aula que a num organismo simples, como uma bactéria, você tem uma sequência que vai ser a origem e as proteínas bacterianas vão grudar aqui e fazer o serviço, tá? Se você quiser pegar esse pedacinho só e colocar na levedura, a levedura nem tchum para isso aqui. Você tem que ter mais para lá, né, uma origem de replicação de levedura, né? Então, assim, o meu DNA, que eu usava em engenharia genética, ele tinha a ORC e a Arzum, ou então a 2 micron. Tem duas origens que a gente usa muito de levedura, 2 micron, mais para cá. Então, assim, quando eu botava meu DNA na levedura, ele começava a replicar pela 2 micron. Quando eu botava ele na bactéria, ele começava a replicar pela ORC, tá? Então, esse conceito de origem é muito importante. Eu vou falar depois na célula de mamífero, mas origem é o lugar onde tudo começa, né? É muito bom. Eu gosto muito de desenhar, não sei por que que eu não fiz um desenho eu aqui na mão
e coloquei aqui para explicar, mas eu não tenho, não sei onde é que eu tenho esse desenho, não. Antigamente eu tinha um filme VHS que eu desenhava e filmava com a filmadora e punha uma música de fundo muito louca, assim, e eu passava para os alunos verem. Eles detestavam, mas, né, não sabiam que a gente ia ter uma pandemia um certo dia. Eu achava a música boa. Eu acho que Rick Wakeman que eu colocava de música. Então, assim, a gente tem um DNA molde e, e a gente vai começar a fazer uma replicação dele. Então, agora eu tenho que contar uma história para vocês. A DNA polimerase, que a gente estudou na aula passada, deixa eu ver se a gente tem uns slides aqui. A DNA polimerase é toda fresquinha, né? Tem o dedo, ela entrega o nucleotídeo para parear com o cara que já estava lá, confere pela lateral, né? Tá aqui em cima, ela confere se o par ficou bem feitinho. Ela é toda fresquinha nesse negócio aí, o que dá uma boa acurácia para o que ela faz, né? Então, a DNA polimerase, vou contar para vocês, ela se nega a começar uma molécula de DNA se não tiver o par de bases anterior já feito. Em outras palavras, ela nunca começa, ela só continua, entendeu? Ela jamais chega lá no DNA e fala, vou sintetizar a outra fita aqui. Pá, nunca, não faz isso. Porque ela tem todas essas medidinhas para saber se ela está colocando esse par exatamente como um degrau, né? A uma distância X do degrau anterior, né? Entendeu? Então, quem faz então o DNA ser replicado, Deus meu, se a DNA polimerase se nega a começar? Uma RNA polimerase, tá? Então, sempre tem que ter uma RNA polimerase para expor aquele 3' OH, que é a ponta que cresce, né? Muito bem. É, em bactérias, em arqueias não, mas em bactérias você tem até duas RNA polimerase, aquela que faz a expressão gênica, que a gente vai estudar depois, e uma que faz esse pedacinho. É uma RNA polimerase, sim, senhor, igual a outra, mas ela atua para fazer esse pedacinho. Então ela é chamada de primase, né? Mas é uma RNA polimerase, tá? Só tem esse nome primase porque ela que faz o iniciozinho, ela prima, ela inicia a coisa, né? A gente costuma falar isso de primer, né? E tem gente que traduz por iniciador. Não é bem assim o iniciador, é o próprio iniciozinho, né? É o iniciozinho. Um primer é aquilo que vai crescer e formar uma molécula maior, que é esse tipo, da onde que veio isso? É uma sementinha, né, que cresce vai da planta, entendeu? Começou assim, agora está desse jeito, né? Então é a tradução melhor para primer. A gente fala primer mesmo nas aulas aqui. Se tiver algum professor muito que exija que se traduza tudo, traduz por iniciador, mas não é a melhor palavra, não. Então, esse primer aqui é de RNA por causa de quê? Porque as DNAs polimerases, por serem muito acuradas, elas não se atrevem a colocar o primeiro nucleotídeo, tá? Então, alguém tem que começar, você começa com uma RNA polimerase, e, no caso, a que trabalha aqui nesse processo, ela é chamada de primase. Nós temos, na verdade, uma DNA polimerase muito louca, que elas são duas enzimas em uma só. Elas são duas assim. Ela começa como RNA polimerase, tum, 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 tum. Depois ela faz assim, craft, entendeu? E aí um outro domínio dela começa a polimerizar DNA, né? É uma molécula 2 em 1, né? É um transformer. Ela começa como atividade de RNase e vira DNase. É a chamada DNA polimerase alfa, tá? Vocês estudam tudo em livro que só fala de bactéria. As nossas polimerases é alfa, beta, gama, delta, tá? Tem um monte, assim, tudo com letra grega. Vocês vão conhecer nos livros as bacterianas 1, 2, 3 e tal, né? Bom, tudo isso para explicar que tem uma origem.
Na origem, as fitas vão abrir, porque tem uma região rica em AT, que eu mostrei ali, e aí a primase vai fazer o primer. Aí vem uma DNA polimerase e aí ela se vira, entendeu? Ela falou: olha, um 3' OH aqui, olha, uma base T para eu colocar uma base A aqui e fazer um pareamento, que beleza, vamos trabalhar aí, gente. E aí vai, entendeu? Então, esse new DNA aqui que está em vermelho, aqui assim, ó, né? É trabalho da DNA polimerase, mas ela só faz isso porque tinha um 3' OH de um RNA aqui preparadinho para esticar, tá? Então, quando a gente fala que a síntese de DNA vai de 5' para 3', beleza. Eu prefiro falar que a ponta 3' é a ponta que cresce, porque tem um OHzinho. Será que tem um slide de OHzinho aqui? Para mostrar? Aqui, ó. Tem um OHzinho aqui na ponta 3', onde vai vir um outro nucleotídeo, o pareamento de Watson e Crick vai ser feito. Se esse pareamento ficar estável, essa molécula fica estável aqui e os dois magnésios operam, né? Um segura esses dois e o outro convence esses caras a reagirem, né? É um complexo de coordenação. Vocês não têm química suficiente para ter estudado complexo de coordenação, né? Hidróxido de alumínio, precipitando, não, né? Só a galera da farmácia que tem isso aí. É, o magnésio, ele, na verdade, ele fica ligado e não ligado, que, né, ele fica coordenado, que chama, tá? A gente fala coordenado, ele coordena com esse cara e com esse cara. Aí chega uma hora que ele sai tão rápido que eles não percebem um ligando o outro, né? Isso aí se chama coordenação, mas a gente só aprende em química prática, né? Eu aprendi na farmácia, quando eu fiz umas aulas lá. Se vocês forem fazer na farmácia, vocês vão entender. Eu só estava mostrando lá o 3' OH, porque aqui tem um 3', mas eles não mostram o H, não, né? Que preguiçoso ser desenhista. Podia pôr um H aqui para eu ver que é o que cresce. Então, a moral da história, a gente faz um primer, porque a RNA polimerase consegue pôr o primeirinho, depois o segundo, o terceiro, o quarto, não sei o quê. Aí ela sai e aí vem a DNA polimerase e fala: olha, um 3' OH, ela estica. Beleza. Isso tudo que eu expliquei, origem, o primer, para contar para você a história de um japonês. Um japonês foi uma vez num congresso e falou assim: existe RNA no genoma também. O DNA ele é sempre iniciado por uma molécula de RNA. Ninguém acreditou no japonês. Ninguém conseguia repetir os experimentos do japonês. Eu, quando trabalhei no meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu tinha um colega que, para estudar a origem de replicação, ele teve que repetir a tecnologia do japonês. Ele ficou uns 3 meses para conseguir o primeiro resultado dele. E olha que era um cara já mais velho, bom pra caramba, de bancada. 3 meses para conseguir. Teve um dia que nós fomos tudo celebrar lá no pub que tinha lá na frente da instituição, porque tinha conseguido isolar essas moléculas que tinham DNA e RNA ao mesmo tempo, né? Aí ninguém acreditou no Okazaki, ele mesmo botou o nome lá na publicação de fragmentos de Okazaki, ele mesmo. E aí, depois de um tempo, a galera viu que o Okazaki estava certo. Realmente não tem como você começar uma replicação de DNA sem um pequeno RNAzinho. Aí agora eu quero que vocês me acompanhem aqui. O próprio Crick, quando eles estavam fazendo a estrutura do DNA, ele falou assim: Watson, para esses degraus ficarem igual uma escada mesmo, assim, numa fita, a desoxirribose tem que estar subindo assim, com oxigênio para cima, e na outra ela tem que estar para baixo, né? Uma fita tem que ser o oposto da outra, entendeu? Aí, beleza, vamos fazer o modelo com aquelas bolinhas lá, uma fita indo e outra voltando, né? Beleza. Então, por exemplo, se você olhar para as fitas antes de abrir, esquece a origem aqui, né? Vamos pegar essa ponta onde não replicou. Esse cara está indo de 5' para 3' para lá, ó. A fita oposta, né? Ela está voltando.
de 5 linhas para 3 linhas para cá. Então, quando eu abro aqui na origem de replicação, nessa região, eu queria que o desenhista tivesse desenhado tudo aqui, ó, esse lado e o outro. Quando eu abro aqui na origem de replicação, a RNA polimerase, ela vem aqui nessa fita e fala assim, meu amigo, para que lado que é o 3' é para cá. Então, como eu sou obrigado a fazer uma fita sempre em caminho, polaridade diferente, indo para a direção contrária, né? Se o 3' seu está para lá, eu vou fazer um primer 5' para 3' para cá, né? Tá? 5' para 3' estava lá na fita parental, a primase faz um primerzinho de 5' para 3' para cá. Beleza, não tem problema. Aqui não está desenhado direito, né? Mas a primase cai fora, aí vem a DNA polimerase, pega aqui e ela vai indo, vai indo, vai indo. Quando ela chega aqui, tem uma enzima que vai abrir, uma helicase que chama, vai abrindo as fitas. Então, conforme esse cara vai produzindo, as fitas vão abrindo e ele vai indo, até que chega no final aqui, né? Se bobear, ele vai chegar lá no final. No caso do cromossomo bacteriano, na verdade é um círculo. Então, esse cara que começa a replicar por aqui, ele vai encontrar alguém lá e aí vai duplicar o círculo todo, né? Ele não chega na ponte e cai, né? Ele duplica. Não tem problema nenhum. Então, suponha que você esteja aqui em Belo Horizonte e fale assim: nós vamos asfaltar aqui a rodovia que vai para São Paulo aqui, né? Então, a gente vai asfaltar. Então, a gente começa aqui em Belo Horizonte, aí a gente vai asfaltando, asfaltando, aí chega na Polícia Federal, aí a gente vai asfaltando, chega em Oliveira, chega em Três Corações, Pouso Alegre, até São Paulo. Vai direto aqui assim, né? Aí os caras falaram assim, escuta, por que que em vez de a gente ir até São Paulo fazendo uma faixa e depois voltar fazendo a outra, quando a gente chega na Polícia Federal, a gente já pega as máquinas e faz a voltinha até Belo Horizonte da outra pista, né? Entendeu? Aí eles falam assim, beleza, agora nós vamos até Oliveira. Vai até Oliveira e fala assim, não, vamos fazer a outra faixa. Faz a outra faixa voltando até chegar na Polícia Federal aqui. Aí vai aqui até Três Corações, né? E fala assim, vamos fazer outra faixa de volta? Faz de Três Corações até Oliveira. Depois vai aqui de Três Corações até Pouso Alegre, aí faz a outra faixa voltando, entendeu? Mas o que que demanda isso? Aqui eu fiz um primer para começar com RNA, entendeu? E aí eu botei a DNA polimerase e eu vou até São Paulo aqui, entendeu? A gente chama isso de síntese contínua, tá? Eu também chamo de inglês de leading strand. É uma fita que vai e vai, leading strand, né? É a fita a replicação contínua. Todavia, presta atenção, se essa orientação tem que sempre ser invertida, né? 5' para 3' para cá, se isso aqui vai de 5' para 3' para cá, esse cara vai de 5' para 3' para cá, ou 3' aqui, né? E se esse cara vai de 5', 3' para cá, a fita que vai ser replicada tem que ir para lá, né? Porque essa é para cá, a outra tem que ir para lá. Então, na verdade, você não vai até a Polícia Federal e faz. A cada pedacinho que você vai andando aqui, você já faz um trechinho, tum. Vai andando aqui e faz um trechinho, tum. Vai andando e faz um trechinho aqui, tum. Ora, se eu tenho 3 moléculas desenhadas aqui, eu preciso de 3 RNAs, porque, né, a DNA polimerase não inicia isso, não inicia isso. Então, eu preciso de um RNAzinho aqui, um RNAzinho aqui, um RNAzinho aqui, e esticar isso com a DNase até que uma molécula encontre a outra. Aí não me pergunta agora, porque eu vou explicar o que acontece quando uma chega aqui no rabo da outra, tá? Vou explicar depois. Mas eu só queria perguntar para vocês se vocês entenderam
quem é o fragmento de Okazaki. O fragmento de Okazaki é uma molécula que, quando você centrifuga em cloreto de césio, ela não tem a densidade perfeita de DNA. Ela tem uma densidade um pouco diferente, porque, na verdade, ele é um pedaço RNA e um pedaço DNA, entendeu? Então, isso aí foi que o japonês identificou. Ele fez uma purificação em gradiente de césio, que separa por densidade, e ele falou assim, cara, na hora que o DNA está replicando, aparecem uns fragmentos que têm uma densidade que não é só DNA, é uma coisa meio misturada entre DNA e RNA. Aí os caras falaram, japonês, vocês não estão fazendo direito. Aí ele falou, tô sim, vou chamar esses fragmentos de fragmento de Okazaki. E está aqui até hoje, aqui, ó, o japonês aqui, fragmentos de Okazaki é o nome disso. Tá? Alguma dúvida sobre orientação aqui, né? BH São Paulo, né? Cada pedaço de estrada lá que você vai fazendo já. Fui até Amazonas, faço o pedaço da volta. Fui até mais para lá, a pastelaria das Pastel da Serra, faço mais uma para cá. Vaquinha! Vocês costumam ir para São Paulo? Vocês conhecem a estrada do jeito que eu estou falando ou não? Vocês não sabem nem onde é que fica Oliveira? Nossa, só Eu daqui. conheço de cabo a rabo. Mas Ah, acho que bom. o povo que conhece mais Eu daqui pro Eu conheço. Rio. conheço. Não, é porque às vezes você vai para outros lados, né? Tipo a Bahia, ou para, sei lá, para o interior. Mas eu estou narrando como se fosse a coisa mais conhecida do mundo, né? Mas eu conheço cada curva, né? Eu conheço tudo também. Eu também, porque eu sou de Né? lá, então, essa semana Ah, passada mesmo eu estava lá, então conheço a estrada, sim. tudo aí que você falou eu sei. Beleza. Eu falei exemplos reais, né? Acho que eu não errei em nada, não. É tudo mais ou menos isso. Mas vocês entenderam que uma cadeia pode ir até o final e a outra tem que ser feita em trechinhos porque ela está sendo feita voltando. Então eu preciso fazer primers de RNA o tempo todo, né? Nessa fita. Agora, o que o desenhista não faz é o contrário, porque se você considerar o lado direito dessa figura, a fita que está indo para lá, né, como ela está na direção boa, ela vai até a ponta do cromossomo, né? A contínua está embaixo. Enquanto a contínua vai abrindo a molécula, você vai ter que fazer descontínuas aqui, entendeu? Então, se você imaginar uma origem, você vai ter, por um lado, contínua, né? E aqui embaixo você vai ter uma contínua indo para lá, tá? Eu gostaria tanto que os desenhistas fizessem isso, né? Porque ia ser legal, porque você ia ver a origem, ia ver que tem uma contínua indo para cá, uma contínua indo para cá, e as partes que são as partes de trás, você vai fazendo casaques, né? Então, a origem está aqui, né? Então, eu expliquei mais ou menos como é que funciona a replicação, e eu queria dar uma palhinha para vocês que quando a gente tem uma célula nossa, que ela começa a se duplicar, ela tem uma coisa que a gente chama de ciclo celular. Uma das coisas que às vezes eu levava até um microscópio na sala de aula e colocava uma cultura de células lá, porque quando uma célula entra em mitose, né, ela está aderida na superfície da placa, um fibroblasto, né, que a gente cultiva em laboratório de montes. Ela está aderida na placa, mas quando ela vai entrar em mitose, ela forma uma bolinha que é assim, né? E de repente ela divide em duas, né? Faz a mitose para lá e para cá. Eu já fiquei muitas vezes no laboratório na hora do almoço, ali assim e tal, comendo um lanchinho e vendo a mitose, né? Eu ficava uma hora lá olhando por uma célula. Aí é claro que eu olhava para um campo que tinha umas 40, né? Aí uma delas ficava bolinha, aí elas iam para lá, dava para ver mais ou menos uma linha no meio assim, que eram os cromossomos, aí elas se esticavam, dividiam, faziam o anel de divisão, né? Tá, com os cromossomos puxadinhos. É legal de ver, a mitose é um evento visível. Um outro evento que, assim, eu, que trabalhei muito com cultura de células, se eu olhar para uma cultura, eu sei quando que a célula está replicando. Mas a gente fazia uma coisa assim, a gente colocava uma timidina, né, que é a timina mais a desoxirribose, radioativa, e dava para as células. As células que estavam duplicando o DNA absorviam isso e elas ficavam com núcleo radioativo. Depois a gente ia para uma sala escura e colocava um filme fotográfico em cima, né?
E essas células que estavam multiplicando o DNA impressionavam o filme com radiação. Eu fiz muito isso, mas depois inventaram, vocês não vão fazer isso, inventaram uma molécula, uma desoxiuridina que imita uma timina, porque tem um bromo no lugar, né? Bromodesoxiuridina. Aí você incorpora isso na hora que a célula está replicando. E aí eles vendem para você um lindo anticorpo que reconhece a bromodesoxiuridina e ele é fluorescente verde, né? Então, assim, é altamente visível as células que estão em fase S. Na minha geração era com trítio, na geração de vocês, um anticorpo fluorescente que reconhece a bromodesoxiuridina, né? Então, essa aqui é a fase visível, visível porque você tem que revelar também, né? Eu tinha que ficar na câmera escura, tal. Muito bem. E aí, ui, tem histórias de câmera escura. E aí, então, é visível aqui. Aí, entre a mitose e a fase S, que é a fase de replicação, os americanos, ou ingleses, eu acho, né? Eles chamaram de gap 1 e gap 2. Em português, isso eu fico pasmo com o tradutor do Strayer, porque ele traduz tudo, né? Eu não sei como é que ele não chama isso aqui de vão 1 e vão 2, porque é um vão, né? Vão 1 e vão 2, que tem entre os dois eventos visíveis. Então, existe uma coisa muito importante, que é essa fase aqui, que é toda a fase que prepara a divisão da célula, né? A gente não está vendo nada, mas a célula está decidindo que vai dividir, aí ela se compromete a dividir aqui no meio, né, dessa fase, aí ela faz a fase S e tal, e lá. Eu vou contar para vocês que eu tenho uma aula que não era para dar essa aula para vocês. Mas eu morro de dó porque eu chego lá na minha disciplina de bioinformática, ou qualquer disciplina que for mais para o final do curso, e eu pergunto assim: vocês sabem a proteína P53? E a galera, o quê? P53? Não sei. E você sabe a proteína do retinoblastoma? A galera falou que ninguém falou isso na biologia. Então eu cato umas slides que eu dava aula no bacharelado e eu vou dar essa aula para vocês para explicar como é que o câncer funciona, como é que a divisão da célula funciona e tudo mais, porque assim, numa aula eu consigo dar né, uma pincelada lá, eu vou contar tudo do ciclo celular para vocês, mas tudo. Então hoje é só faz de conta que eu não vou contar, né? Que a mitose, a fase S, G1 e G2. Eu vou contar tudo o que acontece durante G1. Mas aqui na metade de G1 tem uma coisa que é a decisão de onde vai ser a origem de replicação. É um evento que ocorre mais ou menos nessa hora aqui. E é aquilo que eu estava explicando para vocês, não pode ser um gene, não pode ser um gene, e existe uma hora aqui no ciclo celular onde aquelas proteínas que são os fósforos ali da nossa piada, que eu contei, vão começar a se depositar. Por que a gente representa como uma distribuição assim? Porque isso aqui não é o mesmo lugar em cada célula, entendeu? Tipo, em 13 células, escolhe aqui. Em 59 células, escolhe aqui. Em 42, escolhe aqui. Em 10, escolhe aqui, entendeu? Então, assim, para uma célula vai ser aqui, para outra aqui, para muitas aqui, para algumas aqui. Então, a origem de replicação é uma região escolhida no momento do ciclo celular que a gente sabe quando que é, a gente chama isso de Origin Decision Point, né? E tem esse outro ponto aqui que eu não vou explicar agora. Então, só para fazer o contraponto, né? Como eu expliquei para vocês que na bactéria e na levedura é uma sequência específica, na bactéria é uma, na levedura é a outra, é claro, né? Nas nossas células não é uma sequência só, tá vendo? É uma região que fica numa posição da cromatina aonde aqueles complexos podem se acomodar bem,
quimicamente eles se acomodam e aí formam uma origem aqui. E lembre-se, vai ter milhões de origens no nosso cromossomo, porque senão a gente ia ficar uns 15 anos para replicar só uma célula, né? Então, elas ascendem todas juntas na fase S, né? E acabei de mentir, metade do nosso genoma replica na primeira metade da fase S. Aí, quem replicou vai para a periferia do núcleo, o resto da cromatina vai para dentro do núcleo e replica, tá? Olha, eu trabalhei muito com núcleo celular, recomendo para quem quer se especializar em biologia. É um assunto maravilhoso, tem assim mistérios muito legais, assim, das coisas mais lindas que tem numa célula. Eu tenho um monte de colega que gosta de membrana, tem um monte de colega que gosta de lipídio ou de açúcar, né? Cada um gosta de uma coisa, né? Mas assim, o núcleo celular é fantástico. Eu estudei muito núcleo celular na minha vida, por isso que eu estudei essas coisas de primeira metade da fase S, segunda metade da fase S e tal. Beleza. Bom, qualquer dia eu falo um pouquinho mais sobre essas partes do cromossomo, tá? A quem replica no começo da fase S, quem replica na segunda metade da fase S. Guardem isso aí que eu vou explicar direitinho para vocês. Agora, eu tenho que falar uma coisa sobre a replicação, que é meio um mito na biologia. Vocês não vão ficar desafiando o professor e falar assim: o Miguel falou que não é assim. Calma, vai de boa com a galera, tá? Porque isso aqui, só para quem gosta muito do assunto, tem um detalhezinho que eu vou contar para vocês. Bom, é claro que a cada duplicação do DNA, né, você vai ter uma fita que consegue ir até a tábua da beirada, né? Chega até aqui no finalzinho e pimba. Então, a replicação contínua, segundo diz a lenda, né, o mito, ela chega até a tábua da beirada aqui, né? Então, essa ponta aqui fica beleza, fica do tamanho planejado, compridona, beleza. Aí a galera fala o seguinte: quando você está fazendo a replicação descontínua, você faz daqui para cá, 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 mas às vezes você não consegue fazer daqui para cá. Falta um pedacinho aqui, entendeu? A galera fala que falta um pedacinho aqui por causa do mecanismo de replicação, tá? Não é verdade. Se você conseguisse botar um fragmento de Okazaki aqui bem na pontinha, e você consegue, e fazer replicação aqui assim, ó, turururu, completar essa fita inteirinha, inteirinha, inteirinha. Essa aqui foi fácil, né, de completar toda, não é verdade? E essa daqui, imagina que você está ouvindo esse professor falar que não consegue replicar direito aqui, não sei o quê, e tal, e tal. Mas eu vou falar para vocês, vai replicar sim, tá? Pode replicar desde a pontinha aqui, um casaquezinho bem na pontinha aqui, e vai e termina tal. O que acontece? Mesmo essa que foi até aquela ponta lá, mesmo essa que foi, presta atenção, essa aqui não tem problema nenhum, né? Ela foi até a ponta. Mesmo essa que foi, depois que você acabou a replicação, tem uma enzima que corta 100 partes de base de uma das duas fitas, entendeu? Não é para as duas fitas ficarem iguais. Tem uma enzima que corta 100 pares de base. Se você chegou até a ponta ou não chegou até a ponta, a enzima vai cortar 100 pares de base lá para deixar as extremidades assim, tá? Todo cromossomo que replica, alguém vai lá e corta uma fita, tá? Por que corta essa fita? Por causa de quê? Esse DNA aqui, da parte terminal, chamada telômero, ele é repetitivo, tá? É a mesma sequência. GC-ATTGG, 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 GC-ATTGG. Então, se você fizer um loop assim, ó, pegar esse cara aqui e fazer um loop, né? Um loop assim, ó, assim, reparou que a fita vermelha estava mais comprida do que a azul, né? Isso aqui consegue fazer uma coisa que é uma tripla hélice, tá?
esse cara ele hibridiza com esse, desloca esse, os caras ficam tudo aqui numa mistureba, tá? E o importante para mim é que você fez um laço, né? Tá? No que você faz um laço, como esse DNA é repetitivo, cada pedacinho repetido atrai uma proteína que gruda aqui, 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 aqui. Então você encapa isso aqui, tá? Esse mecanismo de cortou um pedaço, virou e religou aqui, faz uma espécie de cotonete aqui assim, tá? Esse cotonete, vocês estão aqui com o professor de bioquímica, né? Eu tenho que explicar as moléculas, né? Isso aqui é o famoso telômero, tá? Quando vocês estudam telômero, né? A extremidade do cromossomo, um telômero é isso. Uma das pontas é cortada, sem bases, né? O par ficou lá. Cortou sem bases, faz essa voltinha. Como é um DNA repetitivo, tem umas proteínas que grudam nele, e é claro que elas, como é repetitivo, vão grudar nele todo e vão envolver e formar uma proteção. Então, essa ponta do cromossomo fica protegida, e essa proteção é muito importante, e isso aí se chama telômero. Entenderam mais ou menos o telômero? Porque eu tenho 2 histórias sobre telômero ainda para contar. Entenderam essa duplicação, essa estrutura, né? Forma uma voltinha, forma uma espécie de tripla hélice ali, e aí as proteínas vêm e encapam, beleza? Bom, o que eu explico primeiro? Encurtamento de telômero. A cada replicação, você vai diminuir uma a outra, uma a outra, uma a outra, você vai acabar diminuindo esse telômero aqui, conforme a célula vai se duplicando várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes, né? Então, como esse DNA é repetitivo, vamos supor que ele é repetitivo só até aqui, ó. Depois ele começa uma sequência normal, tá? Então, conforme ele está comprido, você vira e o repetitivo encontra o repetitivo. Se você vai encurtando esse cara aqui, você vai fazer uma volta, né? E em vez de encontrar um repetitivo, você já vai encontrar um cara lá mais para trás que não é repetitivo. Então, cadê a sua tripla hélice? Não faz mais. Porque isso aqui depende que esses caras sejam sempre a mesma sequência, né? Aqui, 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 tá? Então, encurtamento de telômero não permite essa nhoca aqui. Você não consegue fazer isso e você não consegue formar o cotonete, tá bom? Então, se uma célula replicar muito, 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 digamos assim, umas 100, 150 vezes, o telômero encurta e essa célula, ela tem um problema, né? Aí vamos lá. Livros antigos de genética. Um cromossomo gruda no outro e faz uma mitose desastrosa, porque eles estão com as pontas juntas, né? Esquece isso, cara, não tem isso não. Qual que é o problema de um telômero curto? O problema do telômero curto é que você não protege a extremidade. Não protegendo a extremidade, a célula reconhece isso como uma quebra de DNA. Ela vê um pedaço de DNA flutuando, ela fala: "Ih, meu Deus, tem um DNA quebrado". O que uma célula faz quando ela tem DNAs quebrados? Ela dispara um mecanismo chamado de apoptose. Então, essa célula não morre porque um cromossomo fundiu no outro, tá? Isso foi muito bem demonstrado. Ela se mata. Ela se mata porque ela fala assim, ó, tem DNA quebrado aqui. Se a gente for fazer 2 células a partir dessa, vai dar merda. Então, a gente vai se matar. E isso daí se chama apoptose. É um mecanismo de morte programada que tem umas enzimas chamadas caspases, uma corta a outra, outra corta a outra, aí uma vai no mitocôndria, libera conteúdo da mitocôndria, não sei o que, e a célula se mata.
tá? Por apoptose. Então, eu já contei mais uma coisa sobre o telômero. Quando o telômero encurta, a célula se mata. Não tem nada desse negócio de um cromossomo ligar no outro, né? Ah, e por que ele encurta? Porque tem uma enzima que, quando ele replica direitinho, ela vai lá e corta um pedaço. Não é porque a replicação não conseguiu chegar na ponta, na fita descontínua, não é. Mas não vai teimar se alguém falar que é, tá? Deixa o povo falar. E por que é importante cortar esse pedacinho? Para poder fazer aquele loop. E por que só dá para fazer o loop se o DNA é repetitivo? Ora, porque a minhoca lá que encosta lá e faz uma tripla hélice, ali é tudo a mesma sequência repetitiva. Se o telômero estiver curto, eu consigo fazer sequência repetitiva? Não, não consegue. Tá? Então, as células de vocês, elas têm uma vida definida, né? Elas não conseguem proliferar mais do que o tamanho de uma verruguinha, porque elas chegam a esse esgotamento da capacidade de duplicação, porque o telômero encurta, elas começam a se matar ali, né? Então, como é que o câncer funciona? Você tem dois jeitos. Eu vou discutir isso depois com vocês mais vezes, mas do ponto de vista do telômero, você tem duas possibilidades. Existe uma enzima chamada telomerase. Ela tem um pequeno RNA com a mesma sequência repetitiva que esse cara tem na ponta. A enzima chega aqui, né, nessa ponta aqui pode ser, ela chega aqui, usa o RNAzinho dela como molde e sintetiza o pedaço repetitivo aqui. Tururu, 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 tururu. Ela consegue esticar o telômero, né? Então, metade dos cânceres ressuscitam essa enzima embrionária e esticam os telômeros, tá? Metade. A outra metade não ressuscita a telomerase. Como que o cara faz, então? Muito simples. Neutraliza o mecanismo de apoptose, entendeu? O DNA fica quebrado assim, mas em vez da célula falar, ih, uma quebra, eu vou me matar, ela não faz. Então, metade dos tumores tem o telômero curto e não gera apoptose, e a outra metade tem a telomerase esticando o cromossomo deles, tá? É bem assim, meio a meio, dos cânceres que a gente conhece, hein, tá? Então, assim, falei do telômero, falei que tem um pouco a ver com o final da replicação, mas assim, é um mito que é um defeito da replicação descontínua. Na verdade, existe uma enzima que realmente corta para fazer essa estrutura. Os telômeros, a cada divisão celular, como você tem que cortar mesmo, corta uma fita, depois corta outra, ele vai encurtando mesmo, dá umas 100 divisões, 150 divisões, e no caso de um tumor, como é que ele se divide tanto, né? Porque um tumor, na verdade, ele não se multiplica o tempo todo. Se ele se multiplicasse o tempo todo, em um mês ele fazia um de você, tá? O número de células que um tumor, um câncer faz, ele conseguiria fabricar em um mês um de você inteiro, né? Não é isso que acontece, porque ele não se duplica o tempo todo, ele dá umas ondas de duplicação, depois para, tal. Mas então o tumor ele replica muitas e muitas vezes mais do que 100 vezes, e metade desse caso, a explicação é porque ressuscitou uma telomerase, e a outra metade é porque o mecanismo de apoptose dançou, né? A célula tem o telômero curto e ela não se mata. Essa célula é muito boa para gerar câncer. Quando eu tiver a oportunidade de discutir reparo do DNA e câncer, eu explico para vocês por que essa que fica com o telômero curto é a melhor para produzir um câncer, né? Porque vai dar variabilidade genética, vai recombinar todo o seu genoma e tal. Então, aí depois a gente explica isso, porque está chegando a minha hora aqui, né? Para cumprir com o meu horário. Então, hoje a gente terminou a parte molecular da replicação, e aí na próxima aula a gente vai falar dos mecanismos de sequenciamento, porque tem a ver com replicação, né? Nada mais é do que explorar
a replicação de DNA para determinar a sequência. Vão lá no ensino remoto na Biodados, assistam os filminhos, se quiser dar uma assistida na aula, mas eu vou explicar os filmes e tudo mais com vocês na próxima aula. Parando a gravação,